Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Catarina Milena. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista e coordenadora do projeto Eu e os Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Seminário Aberto Enfrentamento Antirracista, organizado pelo Grupo de Trabalho Psicanálise e Enfrentamento Antirracista, em parceria com o projeto de extensão Eu e os Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras. Na noite de hoje, contaremos com a presença da Vilma Piedade. Vilma Piedade é escritora, palestrante, professora da língua portuguesa. Ela abordará o tema Dororidade, uma reflexão sobre a experiência de mulheres plurais. Falando um pouco da Vilma Piedade, como eu tinha destacado, ela é escritora, palestrante, professora de língua portuguesa e literatura brasileira, graduada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em ciência da literatura pela mesma instituição, autora do livro Conceito de Dororidade, que foi lançado em novembro de 2017 pela editora Nós, e reimpresso em 2019. Em 2020, ele foi traduzido para o espanhol, em parceria com a Andrea Pacha. Ela também produziu um livro sobre feminismo. Atualmente, ela dá cursos, palestra acerca do tema feminismo negro. Vilma? O seminário aberto ele está organizado em 2 momentos. O primeiro momento, a Vilma Piedade vai fazer uma explanação sobre o tema, e no segundo momento a gente abre para os participantes colocarem questões, reflexões. Vilma, a palavra é sua. Inicialmente, gostaria de agradecer pela disponibilidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. Se usar a linguagem neutra, tudo, né? Eu sou Vilma Piedade. Esse aqui é o livro que eu fui lá dentro pegar em espanhol, foi lançado na Argentina, e André Pachá. Tá? Agora, eu queria que apresentasse um clipe sobre dororidade, que é feito pelas afrografiteiras da Rede Nami. Quem está cantando é a Andrea Beck. E essa pintura que vocês vão ver é um mural que a Pamela Castro, que é artista plástica, feminista, pintou na Rua do Lavradio, aqui no Rio de Janeiro, sobre dororidade. Esse mural fica na Lapa, na Rua do Lavradio, e é bem interessante, porque são 2 mulheres negras que ela pintou unidas pelos cabelos, uma de cabeça para baixo, outra de cabeça para cima, que, como a leitura dela diz, representa as ideias, unidas pelas ideias. Bom, quando eu criei o conceito de dororidade, é óbvio que dororidade veio para dialogar com sororidade, e eu digo que criar conceito também é coisa de mulher, que a maioria dos teóricos são homens. Eu, antes de chegar ao conceito, eu tenho que dar uma volta aí na minha história. Quando eu fiz universidade, já tem um tempinho, tá, gente? Não tinha preto no UFRJ. Quer dizer, porque eu não era considerada negra. Aí, nunca fui. Então, éramos 3 negros. Mas um passava por moreno, por mulato, que ainda tinha essa expressão que a gente desconstruiu, porque mulato vem de mula. Eu era sempre a morena, ou a mulata, às vezes, mas a morena, porque não, você não é negra, imagina, olha seu nariz. Aí era questão do fenótipo, né? E eu só fui também tomar consciência, ter essa consciência racial bem mais tarde. Então, por que eu estou falando isso? Porque na escola a gente vai falar de racismo. A gente fala de racismo, branquitude, opressão e privilégio, né? Na escola, eu notava que eu nunca fui chamada para ser rainha na primavera, né, gente? Imagina. Primeiro que meu nome é com V, quando eu fiz escola pública.
eu era no final da fila, por causa do V e do nome. Então, eu era magra e sempre fui meio alta para a minha idade, então era cabelo de bombril, qualquer coisa, né? E é muito interessante, eu queria contar uma história para vocês, para falar do racismo. Eu não sabia que era racismo, porque que eu nunca era oradora, eu nunca era sempre as meninas de um padrão, né? Das meninas não negras e louras, assim. E aí aconteceu o seguinte, eu estudei numa escola estadual chamada Irã, e o Shah do Irã veio com a esposa dele ao Brasil e quiseram visitar a escola. Aí eu soube que eles iam visitar a escola. Eu sou filha única, então não tinha com quem dividir nada. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a decorar o hino do Irã. Aí minha mãe dizia, essa garota tá maluca. Eu decorava o hino, ficava. Decorei o hino todo, que era difícil. Lá cantava o hino nacional e de 15 em 15 dias cantava o hino do Irã. Aí, quando o chá chegou o chá, chegaram várias representações políticas. Aí a oradora, obviamente, era uma menina, uma gracinha de garota. Mas quando ela acabou de falar, eu dei um pulo e comecei a cantar o hino. Eu aprendi isso até hoje. Shahan, Shahe, Manzê de banda, Guaias, Pespandias, Dan, Bazedan, Gaspalavi, Sosmokira. Aí cantei esse hino. Aí o chá do Irã me botou no colo, aí teve foto. Aí ali eu me empoderei. Aí fui chamada para fazer outras coisas. Mas... Oi? Alô? Pode Então, continuar, Vilma. tá. Então, mas eu não sabia que era racismo. Então, quando eu frequentava as reuniões feministas, sororidade não me contemplava, porque a sororidade vem de solor, né? O que irmana, aquilo que irmana, né? E dororidade vem de dolor. Sororidade é um prefixo, dororidade vem do prefixo latino, dolor. E um dia eu saio da reunião, a Márcia Tiburi estava, e eu falei, não é sororidade, é dororidade. Ela falou, escreve. Eu falei, escreve o quê? Escreve sobre isso que você falou. Tanto que o prefácio é dela. E aí, teve um dia que eu botei no grupo Dororidade, aí as meninas falaram, Vilma, esse teu corretor está errado, é sororidade. Eu falei, não, é dororidade. Só que eu não sabia também como é que era. Mas aí eu fiz o caminho é o seguinte, né? Criar conceito, o livro está aqui. Aliás, eu quero dizer para vocês que a gente não chama de edição, porque não muda nada, chama de reimpressão. Está na 5ª reimpressão, ele agora, porque a juventude comprou esse conceito. Foi uma coisa muito interessante isso, porque a juventude compra o conceito e aceita o conceito e começa a surgir assim, grupo Dororidades. Um dia eu abro o Instagram, estava lá, Dororidade Capilar. 5 meninas negras, lindas. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui falar com elas. Ela falou, dororidade capilar é quando a gente faz assim, tem o cabelo, que a gente alisa o cabelo e depois tem o processo de voltar ao cabelo ao natural. Isso traz uma dor, porque traz uma rejeição muito grande. Eu falei, então tá. Aí foram criando. Aí Mídia Ninja criou dororidade substantivo feminino. Aí foi. E o conceito foi... E aí eu vou falar sobre a Bell Hooks, quando ela diz assim, a gente está falando da experiência de mulheres plurais. O que é uma mulher? Isso é da Bell Hooks, tá? Não é meu nome. Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana. Então, ser uma mulher preta é não ter essa abertura. A população preta ainda carrega um ranço da escravidão nessa questão da desigualdade, porque antes da desigualdade ser social, ela é racial. A gente fala em racismo sistêmico, né? O professor Silvio Almeida fala muito racismo estrutural. Eu falo também no racismo linguístico, porque, para mim, na minha leitura,
Enquanto nós não fizermos uma reforma do léxico, nós não vamos conseguir desconstruir racismo nenhum. Porque se nós somos pensados através da linguagem, hoje uma criança, no meu tempo, eu detesto falar no meu tempo, mas é no meu tempo mesmo. Tomara que seja de vocês também, mas não é não. Eu carregava um dicionário enorme para o colégio, aquele dicionário pesado, né? Hoje a criança vai no celular. E quando ele vai no celular e for procurar sinônimo de negro, está lá. Ainda mantém a gramática, o léxico mantém ainda lá embaixo. Ex-escravo. Então, isso é muito complicado. Se vocês forem ver o sinônimo de negro, é tenebroso, triste, não sei o quê, blá, 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 e por aí vai. Então, essa é uma questão, né? Então, por isso que o mercado é negro, a coisa está preta, tudo que é ruim é preto, né, gente? Só que isso vem mudando. E quando eu falo do feminismo preto, negro, eu tenho que falar de Lélia Gonzalez, porque foi Lélia Gonzalez aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a Angela Davis já vinha com isso, Bell Hooks tem mais de 30 livros editados, mas foi Lélia Gonzalez, em 1983, quer dizer, no século passado, que funda o coletivo Nizinga de Mulheres Negras, o primeiro coletivo. Aí depois vieram outros, né? Crioula, Galé 10. Então, ela empretece o feminismo, porque ela não se sentia contemplada. Então, quando eu crio dororidade, porque dororidade não é para ficar falando no mimimi da dor. Dororidade é transformadora em potência, como esse clipe, transformador em arte. Mas, na minha leitura, o que está no meu livro, o que une todas as mulheres é a dor. A dor provocada pelo machismo. E a dor provocada pelo machismo une indígena, caiçara, une ribeirinha, une nós, une branca, une mulheres brancas, mulheres pretas. O machismo, ele não dá trégua. A misoginia, o sexismo, mas... e o machismo mata, né? O feminicídio está aí para mostrar, né? A acerbação do machismo, né? Só que nós, mulheres negras, para além do machismo, temos uma dor a mais, que é a dor agravada pelo racismo. E essa dor é preta, porque dor é de quem sente, né? Dor não é dor maior, né? A dor é de quem sente. Eu não sei se vocês viram, porque a psicanálise, né? Vocês são psicanalistas, né? Então, essa questão, vocês lidam com a questão do inconsciente. Só que a gente não recebe isso, não é só no inconsciente, é aqui, ó, no cotidiano, na rua, dependendo da situação. Eu tenho um artigo aqui nesse livro sobre a historiadora e escritora Luana Tolentino, ela que botou nas redes sociais. A Luana Tolentino, ela é historiadora, premiada, escritora, e ela estava no aeroporto, só que ela estava vestida com uma roupa, porque tem isso, dependendo da roupa, aí muda o status. A roupa, ela estava com uma roupa muito simples, né, de sandália havaiana. Aí chegou uma senhora para ela e perguntou assim: você faz faxina? Então, eu termino esse artigo dizendo: não vou me espantar se alguém perguntar se eu faço faxina. Ela disse: não, eu faço mestrado. Agora, é muito raro alguém perguntar para um homem se ele faz faxina. E isso é bem interessante. Como é que a gente vê isso? Interessante não, porque isso dói, né? Eu não sei se vocês viram, uns 15 dias atrás, aí na mídia, na TV, aquele rapaz que foi, não sei se vocês viram isso, um rapaz negro que ele foi interceptado, ele estava com uma moto lindíssima, caríssima, e ele foi interceptado dentro do shopping, fizeram tudo dele, documento, acharam que ele tinha roubado a moto. Ele denunciou, fez BO, ele é filho daquele humorista Mussum, ele tem uma coleção de motos, ele é engenheiro. Há anos e anos e anos atrás, em São Paulo, tinha um rapaz que estava abrindo o carro dele importado, era um negro. Ele foi metralhado, porque achou que era assalto. Porque como queria ter aquele carro? Ele era dentista. Então, hoje, quando eu vou à universidade dar palestras e vejo a universidade preta, porque empreteceu por conta das cotas, tanto a UFRJ, a UF, a UERJ está muito mais preta, eu fico muito mais feliz.
porque não tinha preto na universidade. E uma coisa, eu trabalho com critério de regra ou exceção. A população negra, ela é regra, pelo menos, assim, saneamento básico é ruim, saúde é ruim, uma série de questões são ruins, são péssimas. Salário, mas a exceção, eu já falei isso para a desembargadora Ivone Caetano, toda vez que ela se apresenta num seminário em algum lugar, é negra, e aí ela é apresentada assim, desembargadora doutora Ivone Caetano, a única desembargadora negra do Rio de Janeiro. A juíza Ariane Cruz, que é ela é sobrinha da escritora Eliane Alves Cruz, ela fez um card interessantíssimo, em 2018. Ela é juíza, só que ela é jovem. Ela fala assim, eu sou da 5ª geração pós-abolição, estou vindo de um encontro em Brasília de juízes e juízas negros e negras, né? Mas eu não me encontrei lá, porque ela contou nos dedos quantos juízes negros tem, além dela. Então, isso não é por acaso. Essa questão dos privilégios que não ficou, né, conosco, principalmente a mulher negra, a maioria das mulheres negras são mães solo. Né? Elas criam filhos, são referência de família. Na pandemia, a maioria que mora em periferia tem emprego informal. A gente viu como é que foi. Nós vimos a questão do ensino remoto, né? Eu acompanhei depoimento que, às vezes, é um celular para 6, 7, como é que ia estudar? Como é que ia fazer? Às vezes não tinha os dados móveis. Então, o racismo ele se dá no cotidiano. Ele se dá, às vezes, subliminarmente, às vezes, no escancarado. E tem mais uma questão que agora está mudando, por exemplo, porque também nego virou moda, né? Então, quando a gente vira moda, então aí tem tudo, né? Vende produto. Então, tem uma mídia voltada para a gente, mas isso é ótimo. Né? Tem uma mídia, tem maquiagem. Hoje você tem tudo isso. Porque, há um tempo atrás, o preto não precisava usar protetor solar, porque o preto não tem câncer de pele por causa da melanina. É uma loucura isso. Né? Foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial de Saúde que as jovens e mulheres negras, né, na sua época de reprodutividade, se elas forem ter parto normal, elas recebem muito menos anestésico, porque ainda vem aquela herança de que preto é resistente à dor. Outra coisa também é a violência obstétrica, que são dados da Organização Mundial de Saúde. E o feminicídio, agora, aumentou muito, principalmente entre as mulheres e jovens pretas, negras. Eu uso preto ou negra porque eu sigo a categoria, às vezes, de Achille Mbembe, em A História da Razão Crítica. Porque Mbembe fala o seguinte, se você continuar isso na leitura dele, e às vezes eu sigo porque eu acho interessante, continuar falando branco ou preto, falando preto, é negro, você está falando em raça. Se você fala em raça, então você pressupõe que tem uma raça superior, que era assim na eugenia, né? Foi assim que se criou esse buraco, né? E já Fanon, né? Em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele já coloca a questão, porque ele é psiquiatra, né? Ele já coloca a questão do complexo de inferioridade que nós, negros, herdamos e o complexo de superioridade que a branquitude herdou. Então, sororidade é isso. Mas a sororidade veio para mudar, para dialogar com a sororidade. Nós vimos agora na pandemia, principalmente no Rio de Janeiro, como a sororidade ficou junto com a sororidade, como que muitas mulheres de classe média alta foram ajudar mulheres de comunidade, de periferia. Então, isso é muito bom. E como disse Angela Davis, ela disse duas coisas. Eu digo disse, mas está escrito e ela está aí, né? Ainda e vai ficar por muito tempo. Ela fala o seguinte, não basta não ser racista. Você tem que fazer a escrita, você tem que fazer a luta antirracista. E quando Obama assumiu o poder, foi eleito presidente, ela falou uma coisa que eu acho fantástica. Ela fala, não adianta botar um homem preto na Casa Branca se a gente não resolver o problema do homem preto na Casa Grande. E isso é muito, porque isso é uma herança.
Agora, o mercado editorial empreteceu, tem muito escritor, muita escritora, e Elza Soares, por exemplo, né? Que nos deixou ainda agora, né? Que cantou até o fim, a mulher do fim do mundo, né? Que disse que veio do planeta Fome. Elza Soares trabalhava muito essa questão também nas letras e músicas dela. Então, nós temos assim... Aí depois vem a questão da interseccionalidade, né? Que é interessante, porque Angela Davis começou a colocar, olha só, tem que ter raça, classe e gênero. Não adianta trabalhar se não tiver essas três ligações, essa interseccionalidade. Não interseccionalizar isso. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, e estou aguardando vocês, que eu detesto falar sozinho. Outra coisa, eu já fiz várias terapias. Eu já fiz, a melhor para mim foi junguiana, porque eu já fiz freudiana, já fiz gestalt. Não, a meia deleuziana também, Deleuze, até porque eu amo Deleuze, né? A Deleuze também me resolveu. Mas eu vou dizer, nunca foi discutido em terapia a questão do racismo, nem a questão racial, nem nada. Eu fui... É impressionante isso. E ainda tem um problema, porque meus filhos são brancos. Então, vocês imaginem eu com um Rastafari enorme, indo à primeira reunião do colégio da minha filha, que era foi um colégio de classe média. Eu também estou nessa zona de privilégio, né? E quando eu cheguei, eu já fui de propósito, botei o cabelo todo para cima, botei o torso, botei uma calça desbotada jeans e fui. A recepcionista virou para mim e falou assim: a senhora vai aonde? Eu falei assim: numa reunião. Na reunião? Tá. Mas a senhora trouxe a autorização dos pais? Eu não posso dizer para vocês o que eu falei para ela, porque vai ser altamente censurado. E aí eu falei para o reitor. Mas eu já sabia disso. E ocorre o contrário, eu tenho uma amiga que ela é muito branca, casada com um negro, e os filhos dela são negros, né? Então, um dia ela estava com a filha dela na feira, e uma senhora falou assim: ai, que bom, né? Que ainda tem pessoas como a senhora que faz o bem e adota uma criança, né? E fora, quando um dos filhos dela, com 16, 17 anos, ela entrou com ele no banco e o segurança segurou ele, achando que ele ia assaltar. Então, essas coisas podem parecer bobagem, mas isso é no meu trabalho, isso é na escola, o famoso bullying, isso se dá no cotidiano, isso se dá no prédio que se mora, isso se dá no restaurante. Para fazer a luta antirracista, por exemplo, eu vou falar da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é uma zona aqui privilegiada, vocês têm a de vocês. É só entrar num restaurante caríssimo e ver quantos pretos tem lá sentado, almoçando, ou jantando, ou tomando, fazendo alguma coisa. É isso, gente. Aguardo vocês. Obrigada, Vilma. De nada. Podemos, então, abrir para os participantes colocarem questões, reflexões. Podem abrir o microfone ou escrever no chat. Eu vou iniciar. Você trouxe a questão da dor, né? Transformar a dor em potência. E no seu livro você traz, são divididos em 5 sessões, e você traz um pouco da questão da ancestralidade, né? Bastante. Do Porque feminino. essa dor é ancestral. Nós tivemos a história silenciada. Eu até falo, né? Nosso turbante importa, nossa estética importa, nossa história importa. Porque nós fomos silenciados, né? A nossa história foi silenciada. Gente, nós estamos, acho que são 134 anos pós-abolição no século XXI, falando de racismo, gente. Você ainda vê na TV passar que tem empresa que ainda tem trabalho escravo. E aí não são escravos pretos, não, são até brancos. Mas essa forma ficou introjectada. E aí tem a sessão que você fala da questão da intolerância religiosa, e você, na sua fala, você a gente chama trouxe hoje de racismo religioso. religioso. Porque tudo que é preto é ruim, né, querida? Então, aí vira a tal da... Eu acho que enquanto existir uma expressão chamada magia branca,
Aí vai ter essa tal da magia preta, que é ruim, que faz mal, que não sei o quê. Não tem nada a ver, são herança. Isso é herança cultural africana. Nós nunca, como diz Macota Valdina, nós nunca fomos escravos, nós fomos escravizados aqui. Então, para cá, como escravos, vieram reis, rainhas, vieram pessoas com as suas religiões, várias nações, Jeje, Fon, Queto, né, Angola, e isso, trouxeram, nossos ancestrais trouxeram a religião para cá. Mas o racismo religioso, que é chamado intolerância, né, como dizia a mãe Beata de Iemanjá, a gente não quer que ninguém tolere, né? A gente quer respeito. E aí você faz uma construção muito importante, mas chega de tanta resistência. Essa fala referendou o crime da escravidão e mostra que a sociedade não esqueceu que fomos escravizados. Mas esse mesmo dizer não serviu e não serve para fazer valer nossos direitos garantidos na Constituição brasileira. E a gente tem ainda, né, transita o discurso, o terreiro como um espaço de resistência. Olha, eu posso até considerar um espaço de resistência, sim. Eu não aguento mais a palavra resistir, né? Porque é só o que a gente faz, né? Resistir. Mas um espaço de resistência linguística, porque é lá que se fala Iorubá, no terreiro de Candomblé. Então, se não se perdeu o Iorubá, a gente deve ao terreiro. Essa referência linguística. É um espaço terapêutico, é um espaço de acolhimento. Então, é mais ou menos por aí. Ok. Mas para quem segue, né? Porque não é porque você é preto ou preta que você tem que seguir. Você segue o que você quiser. Não pode ter intolerância com religião nenhuma, né? A Monique gostaria de fazer alguma pergunta? Ela... Olá, boa noite, gente. Gostaria, sim. Boa noite, dona Vilma. Boa noite. Prazer escutar. Não chama de dona, não, por favor. Não, então chamar de Vilma, prontinho. Isso. Uma dúvida, não, um ponto que eu quero trazer é porque assim, muitos dos discursos, né, quando ganham uma certa popularidade, principalmente quando são discursos de maiorias que são excluídas, eles acabam sendo cooptados, né, pelos grupos e muitas vezes pelos sistemas econômicos. E esses discursos acabam sendo esvaziados, né, os significados. O exemplo, a palavra empoderamento, né? Eu já vi pessoas falando sobre a palavra empoderamento que ia distribuir roupas, vou ajudar a mulher a distribuir roupas para as mulheres se empoderar, mas muitas vezes não tem um aprofundamento sobre o significado daquela palavra e a potência que realmente ela pode alcançar. E esses locais, né, eu moro numa comunidade, digamos assim, uma área periférica na minha cidade, mas eu percebo que esses discursos, eles chegam também esvaziados, porque chegam assim de modos muito rasos. Aí o que a senhora citou, né, sobre dororidade, que é o que une as mulheres e as mulheres pretas passando de um modo diferente, como é que a gente alcança esses espaços que não são acadêmicos de modos profundos, sem esvaziar, né, esses discursos, levando realmente a potência que ele tem? Porque muitos deles se restringem à academia. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu entendo perfeitamente o que você está colocando. Eu, por exemplo, sábado retrasado, eu estava no CIEP, numa comunidade. Tive uma experiência maravilhosa lá, com a juventude. Hoje, nós estamos em um outro momento. Então, não tem tanto projeto, né, na periferia como tinha. Mas esse discurso, ele não é só acadêmico, não. No caso da oralidade, ele está bem ampliado. Mas você tem razão. Primeiro que a língua portuguesa tem uma coisa, conforme você vai usando, por exemplo, necropolítica, isso é do Achille Mbembe, você vai esvaziando, vai cooptando, né? Como você falou, certos livros. No meu caso, aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Você sabe, seu nome é Mônica, né, Mônica? Mônica, Lélia Gonzalez disse que ele tem que ter nome e sobrenome, porque senão alguém bota apelido. Por isso que o movimento negro, todo mundo é assim. Lúcia Xavier, Sueli Carneiro, tem que ter sobrenome. Mas
essa questão que você trouxe, ela é muito importante, mas, se você perceber, as mulheres, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Aqui, Salvador também faz um momento de levar isso para dentro da comunidade, fazer essa discussão. Então, fica. Agora, você diz que a discussão é muito acadêmica. Eu, por exemplo, eu vou à academia, mas eu fiz várias, na época então, da pandemia, fechada, várias lives, inclusive sem dinheiro, para grupo de mulheres que não tinham, aí estava lá. Mas o que eu ia falar que aconteceu interessante é que quem pegou esse conceito é a área de direito. Eu sou muito chamada pela ERJ, que é a Escola de Magistrado do Rio de Janeiro, pela jurista Isabel. Tem agora um coletivo chamado Júdica, só de advogadas pretas. Eu abri esse ano o Encontro de Advogadas Negras no Brasil, que esse amigo, ele quer advogar, ele diz o seguinte, que no caso da mulher negra, a pena vai para além da área. Eu estou usando a linguagem jurídica que eu não entendo quase, tá? E não atinge toda a família. Então, quando ele está sendo usado e está entrando nessa área, defensor público me chama e pai discute sororidade, está sendo, de uma certa maneira, entrando nas zonas periféricas de uma forma, porque a autoridade tem de gerar e ampliar mais, né, toda essa discussão. Obrigada. Não sei se você ficou amplada. Oi, gente. Obrigada, Vilma. Alô. Obrigada. Consegue? Travou Oi. um pouquinho no final, quando você estava falando. Tá. Temos 5 minutos. Alguém gostaria de colocar alguma questão, uma reflexão? Estou muito feliz de estar aqui. Eu já fiz umas 3 falas para a Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui, e agora aqui nós temos as teta pretas, né? Porque tem um grupo que acha que, para entender mais a questão do racismo, os terapeutas, né, são pretos e pretas. Eu acho interessante, mas eu acho que eu não gosto muito de gueto, né? Eu não gosto muito dessa coisa. Eu acho que... Mas tudo bem, eu respeito, elas são excelentes, elas são assim, fantásticas para terapias gratuitas para homens e para mulheres negros e negras. Acho isso muito bom. E nem todo mundo pode pagar uma terapia, ainda mais agora, né? Que não tem nem mais dinheiro. Acho excelente. Mas vamos. Sim, e esse grupo ainda traz alguns elementos da ancestralidade, né? Traz bastante. A linha é fantástica, gente. É assim, ó, eu bato palma de pé, indico teta pretas, tá? Elas fazem para mulheres e homens, fazem reuniões, traz a questão da ancestralidade, para quem é, né? Porque também tem muita gente que faz terapia evangélica, qual é o problema? A ancestralidade é nossa, né? Como diz o escritor Paulo, que é o Babá Paulo, pensar africanamente é pensar na nossa identidade, porque foi de lá que nós viemos, né? Claro, óbvio que aqui você não vai ficar o tempo todo, né? A África não é aqui, mas a África está aqui sim. Aqui no Rio, então, tem a pequena África, né? Porque você sabe, assim, o samba também foi muito rejeitado. O samba entrava no século XIX como crime de lenocínio, acho que é isso, porque samba era criminalizado.
Assim como, por exemplo, no século XIX, houve uma coisa chamada Quebra de Xangô, que foi em Maceió, que quebraram todos os terreiros. Só que, hoje, isso mudou, mas não mudou muito, porque há uma rejeição e uma intolerância, um racismo religioso muito grande. Eu, por exemplo, eu uso torso, porque eu sempre usei. É uma questão, para mim, eu gosto. Mas uma vez eu peguei um ônibus e a trocadora, quando me viu, ela pegou a Bíblia e botou assim em cima do balcão e jogou o dinheiro. Aí eu fiz ela me dar o dinheiro na mão. Você pega o dinheiro, você me respeita, mas é complicado, né, gente? É complicado. Também já aconteceu o contrário. Aqui nós temos, na Zona Sul do Rio, eu não vou citar o nome, mas é uma padaria famosa, que só vai artista, intelectual, sei lá. E eu tinha marcado uma reunião de manhã lá. Eu estava toda assim, né, com uma roupa afro. Aí chegou uma senhora para mim assim, você é seu autógrafo? Aí eu fiz a leitura, né, no subtexto, né, como de Heidegger, né, texto, intertexto, né, subtexto. Aí eu falei, bom, ela está me pedindo autógrafo, porque ela está pensando que eu sou famosa, porque ela está sentada aqui, eu sou uma preta. Aí eu escrevi lá alguma coisa, ela virou para mim e falou assim, quando é que você vai fazer a próxima novela? Até hoje eu não sei quem que ela me confundiu. Eu falei, não sei, a emissora está definindo. Então também tem isso. E isso também é racismo. Eu fui na Fátima Bernardes, né, no encontro, e vocês, é só procurarem no Google que vocês vão ver o que aconteceu, né? Uma pessoa que estava lá, ela vira para mim e fala assim, Vilma, como que você é uma mulher preta, tão como se diz, você é tão culta e tão inteligente, você me surpreendeu. Mas ela estava me elogiando, gente, do ponto de vista do racismo. Agora deu uma discussão seríssima no BBB, por causa da... Eu não assisto BBB, mas de assim, a Natália, né? Porque jogaram aquele balde com água suja na cabeça e a menina usou o balde, bateu com o balde, a garota foi expulsa. E aí entrou Tereza Cristina, Thaís Araújo, entrou todo mundo, Rita Batista, Carla Cotirene, que é autora de Interseccionalidade aqui, que tem um livro Interseccionalidade, autora do livro, não do conceito, e todo mundo entrou falando que isso era dororidade, falando. Aí eu tive que me posicionar. E aí eu falei, né? Eu coloquei que realmente água não limpa, porque isso aqui não é sujeira, é raça e é cor. Então, é mais ou menos isso. Olha, gente, 19h51, vou ter que já partir embora. Deixar vocês, é uma pena que não teve tanta discussão, mas eu estou muito feliz, Catarina, de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo livro. Se vocês lerem o livro, me dão um retorno. Fala com a Catarina. É Catarina ou Caterina? Catarina. Ah, tá. Fala com a Caterina, tá, por favor, porque eu gosto de ter o retorno e gostaria muito do olhar de vocês, psicanalistas, não é? Porque é enriquecedor. Oi, Wélio. Oi, todos e todas que estão aqui. Obrigada, obrigada. Também a Meio está aqui. Gostaria... Só um cantinho, só um minuto. Oi. Oi. Quem? Tá, pede para esperar um pouco. Gente, eu tenho que ir para a reunião, eu vou ter que sair. Obrigada a todos e todas vocês. Obrigada, Vilma, mais uma vez, né? O encontro foi maravilhoso, enriquecedor. Obrigada. E avisar que nós estamos com o curso de Fanon e a Psicanálise, Linguagem de Descolonização. Manda para mim o dado para eu divulgar, tá? Vou enviar. As inscrições ainda estão abertas. O início é 6 de maio. Tá, manda para mim. Ó, gente, beijo enorme, axé para vocês, para quem é de axé, bênção para quem é de bênção. E é isso. Obrigada. Me tira daqui. Vamos te remover. Obrigada, Vilma. Obrigada. Obrigada, Monique. Obrigada a todos e todas. Pedro, Catarina.